Desde quando o mundo é mundo, a região do Oriente Médio vive dando problema. É tipo uma panela de pressão gigante que ninguém botou a colher segurando e que vai tipo explodir a qualquer momento. E o povo de Israel sempre teve talento pra ser um imã. Imã não, né? Buraco negro. O povo judeu infelizmente sempre viveu num caldeirão de treta, de política e diplomática desde o princípio da sua existência. É fome, é escravidão, é êxodo, idolatria, invasão, guerra, diáspora. Perdem o templo 1, perdem o templo 2. Eu já falei diáspora. Até que finalmente, depois de 2000 anos após a destruição romana, eles conseguem um Estado-nação em 1948 na Terra Santa. Daí você deve pensar, vai ficar tudo bem, né? Pôneis coloridos andando nas ruas. Não, claro que não. Aí foi mais diáspora, explosão, terrorismo, mais diáspora, abuso de poder, eu já falei terrorismo. Enfim, eles realmente sofreram muita coisa, mas claro que o Estado israelense não é santo. Então não se engane, porque eles fizeram também muita gente sofrer. Para o ódio de todos, esse vídeo aqui vem para discutir se o Estado israelense pode ser considerado legítimo ou não. E se for legítimo, o que eles fazem de errado que pode ser considerado legítimo? Saudações internet, aqui é o Gabriel, o isentão que deixa radical babando de raiva, e você está assistindo mais um vídeo do Razão na Garagem. Existe uma lei de Newton que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É tipo a sua atual e sua ex na mesma sala, uma torcida organizada do Flamengo e do Vasco no mesmo estádio, um petista e um bolsonarista no jantar de Natal, ou você assistindo um vídeo do Razão na Garagem e não dá like e nem se inscrever, sacou? Um grande vacilo, não combina, não tem nem como isso acontecer. Faz o favor aí de se inscrever e dar um like, por favor. Compartilha e ativa o sininho aí, porque isso aí é maravilhoso. Mas aí eu faço uma pergunta, quem dá mais problema? Um radical israelense ou um radical palestino? Os dois 80 km por hora num Corsa, com a mala cheia de bomba. Bomba não, YouTube. Bomba de chocolate. Bomba de chocolate. Como estávamos aqui continuando a nossa receita de bomba de chocolate, né, YouTube? Você coloca 250 ml de água, 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de trigo. Enfim, a real é que a população inocente que se dá mal sempre. Mas para entender a legitimidade ou não de Israel, precisamos voltar 129 anos no túnel do tempo. Estamos na Europa, 1892. O Império Austro-Húngaro, que estava mais fragmentado internamente com o ator do filme Fragmentado, Se trata, garoto, estava passando por um problema de nacionalismo sério. sai da minha bota. Nessa mesma nação cheia de movimento político nacionalista, surge um húngaro judeu nacionalista também. Eu tô usando muita palavra nacionalista. Para terminar a receita do caos, Theodor Herzl. Ele queria que as coisas mudassem para o povo judeu, que vivia realmente sendo oprimido na Europa. Ao invés de ficar tretando com nações que na teoria deveriam ser mais cristãs na prática, ele resolveu propor que o correto é esquecer a Europa e viver no Estado judeu em Israel. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aí ele cria uma ideologia chamada sionismo. E o que é o sionismo? É uma ideologia nacionalista que apoia o direito dos judeus de hoje a governar a Terra Prometida, correspondente à Terra de Israel no Antigo Testamento. E que esse direito é o cumprimento de preceitos e profecias da Bíblia. Portanto, eles têm um direito que os palestinos não têm, segundo essa ideologia, que obviamente está errada, né, pessoal? Tá errado demais. Muita gente explica que o sionismo é uma ideologia, que ensina que os judeus têm direito a uma Estado-nação, que podemos concordar realmente. Mas ninguém te conta essa outra parte que eu acabei de contar, na verdade? Voltando ao século XIX, a Palestina era governada por muçulmanos do final do Império Otomano, que na época não era tão pujante quanto antes, mas estava potente. Sua população era composta de 90% muçulmanos e 10% cristãos e praticamente nada de judeus. Até que na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra resolveu fazer umas promessas aos judeus para destruir o Império Romano. E como prêmio, por que não dar a Terra Prometida aos judeus? Com certeza vai dar certo demais esse plano. Parabéns. Mas como a Inglaterra da época estava igual ao vereador fazendo promessa de construção de rua, É mentira! eles resolveram fazer a mesma promessa de dar a Síria para os franceses e dar a Palestina também para os árabes, que se rebelassem contra os otomanos. Que mal pode ter, esse plano é perfeito. Mas no fim, os judeus saíram com o prêmio da Palestina na Declaração de Balfour, multiplicando a população de judeus na região de 3% para 30% nos anos 40. Sim, em 50 anos, eles multiplicaram 10 vezes. Mas saíram com um prêmio, tipo, meio que mais ou menos, né? Porque quem dominava mesmo a Palestina era a Inglaterra, que estava tentando, de algum jeito, pôr ordem na casa e não conseguiu. Conseguiu, spoiler, não conseguiu. Isso deixou os palestinos que não eram judeus muito revoltados, gerando a grande revolta de 36. Olha só, trocadilho, muito revoltado, de grande revolta, muito bom essa piada, ótimo esse roteiro, parabéns. Composto por civis e milícias pedindo independência, mas o Império Britânico, junto com milícias judaicas, exterminaram, tipo, uma galera, e tipo, com uma milícia de judeus. Eu falei que não tinha santo na história. Mas claro, fica difícil administrar aquela quantidade de terra toda se você vai ter treta o tempo todo na Terra Prometida. Então a Inglaterra regride um pouco e limita os judeus a comprarem mais terras de palestinos, diminuindo a imigração a Israel, e pretendem unir os palestinos e judeus em um único estado. Um gênio teve essa ideia, é uma sucessão de gênios da lâmpada. Alguém precisa dar um prêmio Nobel da burrice para essas pessoas. Isso foi chamado de Livro Branco, criado em 39. E o objetivo era diminuir a tensão, porque tensão gasta dinheiro. Mas como a Segunda Guerra Mundial começou, a regra de imigração foi pro escambau.
geral estava fugindo do nazismo com muita razão, graças a Deus. Muita tensão rolou nesse momento, como no antigo porto de Jaffa, árabes atacaram o estabelecimento de judeus porque acreditavam que o sionismo era uma ideologia imperialista europeia, enquanto os judeus, na verdade, só queriam sobreviver. Era uma ideologia, mas não imperialista europeia, né? E como eu falei, os judeus cresceram. No final da guerra, em 46, os judeus já eram 1/3 da população. Até que a Inglaterra miou o rolê. Não vai dar não. Por mim é surrender. Queria deixar a batata quente nas mãos da ONU e resolver seus próprios problemas. E aí que entra o dedo do brasileiro, né? Que sempre faz merda. Coitado do Oswaldo Aranha, né? O cara foi um orgulho, o cara presidiu a Assembleia da ONU. Vacilo demais com o cara. E ele resolveu fazer uma divisão entre palestinos e judeus. Quais serão as terras dos palestinos, quais serão as terras dos judeus. E tipo, meio que esse desenho aí não é o melhor de todos não, né, Oswaldão? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Oswaldão, podia fazer um curso de desenho na Lura! Que incrível! Brincadeira, eu não faço propaganda da Lura. A Lura paga nós. Os judeus aceitaram, mas os palestinos não aceitaram. E antes do Reino Unido ser oficialmente de lá, através da Assembleia da ONU, Israel já declara sua independência em 14 de maio de 48. É tipo aquele teu amigo que já conta sobre o rolê antes, para as pessoas que não deveriam saber disso, e depois acaba dando problema. No dia seguinte, os árabes já declararam guerra contra Israel. Egito, Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, Arábia Saudita e Iêmen. A trocação foi franca, mas Israel venceu com um exército muito bem treinado e disposto a lutar até o último homem. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano, mas que isso? Essa foi a chamada Guerra Árabe-Israelense de 48. Ai, que lindo, o povo de Deus ganhando, né? Meu amigo, não mete Deus nessa não, pelo amor de Deus. O armistício foi assinado em 49, com Israel ocupando ainda mais terras por causa disso. Israel saiu com um Estado Nacional e com mais terras, os palestinos sem um Estado e com menos espaço. 700 mil árabes foram expulsos de suas casas e se tornaram refugiados, burlando completamente a resolução original da ONU. Deu uma de MST. Em 1964, a Liga Árabe cria a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e até hoje é a principal organização dos palestinos. Em 67, de novo, uma coalizão de nações árabes desce pro play para poder participar do fight, mas perdem vergonhosamente. Israel não só vence os caras, como conquistam o dobro do território, assumindo toda a península do Sinai para eles. Essa foi chamada a Guerra dos 6 Dias. Mas quem disse que os árabes desistem, igual o brasileiro acreditando que o Brasil vai dar certo em algum momento, eles resolveram montar um plano secreto, um plano do século. Atacar os judeus no Yom Kippur, no dia mais sagrado para a religião, no momento em que eles estariam completamente vulneráveis. O Egito se juntou a Cuba, União Soviética e etc. e começaram vencendo e avançando, mas o tio Sam não brincou em serviço e foi dar uma ajudinha. Israel, novamente, venceu. Venceu mal, mas venceu. E se estivermos numa realidade paralela, na verdade não, na única realidade paralela que Israel venceu, tipo, tendo tudo pra perder, tipo Vingadores Ultimato, nunca saberemos. Até então, o governo israelense era de via socialista e em 77, o primeiro governo de direita é eleito, dando expansão para as comunidades judaicas na Cisjordânia, quebrando novamente a resolução da ONU. Em 79, cansado de levar surra, o Egito fez um acordo de paz. Eu tô pedindo arrego mesmo, eu não dou conta. Os termos eram simples. Israel devolvia a península do Sinai para o Egito e, em troca, o Egito reconheceria Israel como legítimo. Ai, Gabriel, mas daí pra frente vai ficar tudo numa boa, né? Tipo, vibe diante do trono. Talvez na realidade paralela que eu falei, mas nessa aqui chegou um cara chamado Yasser Arafat, o libanês disposto a terraplanar Israel para se livrar dos judeus. Logo em seguida também surge o Hezbollah, uma organização terrorista. Hezbollah significa o Partido de Alá. Ele é considerado um movimento de resistência legítimo por grande parte do mundo islâmico e árabe. O grupo, no entanto, é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Argentina, Israel, Canadá, Países Baixos, pela Liga Árabe, inclusive pela Liga Árabe, e pelo Conselho de Cooperação do Golfo. Já a Austrália considera parte de sua estrutura militar a Organização de Segurança Externa como uma organização terrorista. Em 2013, por exemplo, a União Europeia adicionou o braço armado do Hezbollah à lista de organizações que considera como terroristas, deixando de fora, porém, o partido político em si, mais ou menos como a Austrália faz hoje. Enfim, é terrorista, né, gente? Não precisamos entrar numa discussão óbvia dessa, né? Mas nada parava Israel. Agora expandindo comunidades judaicas na Cisjordânia, em Gaza, e surge então a primeira intifada. Uma série de protestos palestinos que foram reprimidos por Israel violentamente. Nasce depois disso o Hamas, um grupo islâmico sunita e fundamentalista que queria a libertação dos palestinos e o fim de Israel. E mais, era contra a OLP. E o Hamas, ele é considerado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Israel e Canadá. A Austrália e o Reino Unido consideram como organização terrorista apenas o braço militar da organização. Outros países como a Rússia, a Noruega e o Brasil não consideram sequer o Hamas como organização terrorista. Vai ver explodir pessoas e fazer escudo de civil? Com certeza não é terrorista, né?
Com certeza, né? As coisas começaram a melhorar com negociações entre Israel e a OLP de Arafat, chamando Acordo de Oslo, graças ao esforço dos Estados Unidos e do trabalhista recém-eleito primeiro-ministro Yashik Rabin. No acordo, a OLP reconhece Israel, enquanto Israel reconheceria a OLP. No ano seguinte, a Jordânia também aceitou a soberania de Israel. Mas um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública, em Tel Aviv. E o Hamas, padrão do Hamas. Atacaram civis e a guerra começou. Esse período foi chamado de Segunda Intifada, matando milhares de pessoas. Não. Mas fica pior, aguenta mais um pouquinho, bicho, tô quase terminando. Voltando, o primeiro-ministro de Israel começa a construção de um muro na Cisjordânia, para proteger os judeus que viviam na Cisjordânia, que não deveriam estar na Cisjordânia. Mas para construir um muro, meio que você tem que invadir o território, que não é seu, né? Estamos em 2005, Arafat morre e o Hamas toma conta, criando ainda mais treta que desencadeou todos os ataques que estão acontecendo agora, neste momento, e daqui a pouco vai fazer 20 anos. Isso é um resumo bem grosseiro, mas é para vocês terem uma noção de como as autoridades palestinas e israelenses não são nem um pouco santas, não são nem um pouco o povo de Deus. E nada que os palestinos ou os israelenses fazem um contra o outro é, na verdade, em nome de Deus. Deixe isso bem claro para você. Vamos finalmente tratar. Israel pode ser considerado um Estado legítimo? Eu detesto usar Estado e legítimo na mesma frase sem um não entre essas duas. Mas vamos deixar algumas coisas claras aqui. Estado-nação e nacionalismo são conceitos criados, uma estrutura abstrata que é ensinada a todos os participantes reunidos por um sentimento comum, o nacionalismo. O pensamento nacionalista tanto se baseia em criar uma uniformidade que seu extremismo pauta-se na restrição do que é nacional, acabando por distinguir os diferentes. Dessa mesma forma, a legitimidade é criada pela história. A invasão muçulmana na Península Ibérica, por exemplo, durou 800 anos. Mesmo assim, o movimento de expulsão comandado pelos cristãos foi denominado Reconquista. Nem o tempo e nem as influências mouras foram suficientes para legitimar o antigo domínio. Afinal, em tempos de cruzadas, tal legitimidade seria uma cisão de pensamento da época. Sim, é isso mesmo. Se você acha que Israel é ilegítimo, mas uma cruzada foi legítimo, você é hipócrita. No final, o que eu quero demonstrar com tudo isso? A deslegitimação do outro faz parte de uma luta nacionalista entre Israel e a Palestina. Isso porque há grupos que se legitimam pela exclusão do outro. Não à toa, a cada bomba jogada pelo Hamas e correspondida pelo escudo de ferro de Israel, os dois saem ganhando. O problema de ilegitimar o outro é a negação do seu processo histórico e da sua construção social. Com o ilegítimo não se dialoga, não se conversa, não se faz acordos, não se menciona, não são nem pessoas, não são nem seres humanos. Exatamente assim que as pessoas pensam. O processo de ilegitimidade é um processo político. A verdadeira paz é realizada entre iguais, de forma que se precisa de paridade e equivalência, não submissão ou inequidade. É preciso aceitar a existência do outro para que haja um diálogo, para que haja uma conversa. Nesse sentido, a campanha de ilegitimidade está simplesmente perpetuando o conflito. Sim, se você acha que o território de Israel é legítimo ou que o território dos palestinos é ilegítimo, você caiu no bait do patinho, meu amigo. High quality bait. Isso é simplesmente uma cortina de fumaça que nos impede de conhecer todos os problemas que envolvem os crimes de Israel, do Hamas e Hezbollah, entre outros. Ao discutir o assunto, a questão não é se certos estados são legítimos ou não, mas se certos regimes o são. Os regimes do Irã, da Coreia do Norte, Birmania e outros são considerados ilegítimos devido à sua conduta, devido à sua política, mas ninguém questiona a legitimidade do Irã como Estado, da Coreia do Norte como um Estado. Mas algo deve ser dito. Quando a direita grita, vocês estão deslegitimando o Estado de Israel. Quando a esquerda diz, vocês estão deslegitimizando a Palestina. Isso é simplesmente cortina de fumaça, gente. Mesmo a crítica mais acalorada a Israel, ela é dirigida simplesmente ao regime. A crítica mais acalorada aos palestinos é dirigida ao que eles fazem. A maior parte das críticas a Israel, por exemplo, trata de Israel como um regime de ocupação, uma realidade abertamente legítima. Estaremos muito melhor enfrentando a realidade honestamente, com uma perspectiva sóbria, ao invés de simplesmente uma lavagem cerebral. Um Estado que foi estabelecido em grande parte sobre as cinzas do Holocausto, cuja criação foi entusiasticamente apoiada pela maioria das nações e cuja existência é apoiada por uma maioria ainda maior hoje, se desviou do seu caminho, se perdeu, cometeu erros, vamos admitir isso. Essa é a razão para vários clamores contra coisas que Israel faz. Mesma coisa vale para os palestinos, para o Hamas, que é uma organização terrorista. Para os cristãos também é importante entender que Israel não é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Eu não falo de uma teologia da substituição de dois povos, que Deus mudou de ideia. Eu falo que a igreja é Israel. Nós somos o verdadeiro Israel. Israel agora está disponível para todos os povos através da fé. O povo de Deus é o povo do seu Filho. Por causa da traição que os dois fizeram, matando a Cristo, Deus lá no
passado estabeleceu a sua promessa para todos aqueles que crerem no seu Filho e na sua obra naquela cruz. Nós somos Israel. Dessa forma, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são Israel. Israel é Israel, Alemanha é Israel, Brasil é Israel, Estados Unidos é Israel. Você é parte de Israel se você crê em Jesus Cristo, o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, o judeu sem pecado, que conquistou o seu reino através do sacrifício e da sua ressurreição. Então a moral da história para vocês é: não passem pano para Israel e não passem pano para palestino. Não acreditem que eles são ilegítimos. A discussão não é sobre quem é ilegítimo. A discussão é o que eles fazem. Dá like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. É isso aí.